Muita gente usa as redes sociais como o muro das lamentações, principalmente quando se trata de falar mal de alguma empresa ou prestação de serviço. Além das medidas judiciais, é preciso que a equipe de marketing da empresa esteja preparada para gerenciar a crise. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o analista de mídias sociais, Randy Fuzegger. Tudo bem, Randy? Oi, Elaine, tudo bem e você? Como é que tá? Tudo jóia. Que bom. Bom, é uma coisa meio comum da gente ver, né? Às vezes alguém fazendo um escândalo, claro, muitas vezes com razão e às vezes até exagerando um pouquinho, né? Para chamar a atenção realmente da empresa. E aí o problema cresce porque a empresa que não responde é a empresa que se declara culpada, né? Exato, é o famoso quem cala consente, né? Então, assim, as mídias digitais, as redes sociais como um todo, elas trouxeram muita autonomia para o consumidor. E uma aproximação, tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas. Mas essa aproximação ela é muito válida porque a empresa pode se sentir parte, né, da vida do consumidor, digamos, pelo produto ou serviço ofertado, e o consumidor é a mesma coisa. Então é bom eu sentir, sei lá, acalentado pela empresa quando ela me responde, quando eu mantenho um relacionamento com ela, e quando eu posso dar um feedback positivo, negativo, ou tratar o que a gente chama de crise, né? Que são as empresas que abrem os canais e realmente é muito importante pensar na resposta, pensar em métodos para que isso não fique assim aflorado e que não fique também inválido ou sem resposta, mas transformar a experiência do consumidor na melhor possível, mesmo que seja ruim. O ideal é reverter essa situação, né? Fazer com que, não diria agradar, mas fazer o correto em relação ao consumidor. Exato. E quando a gente diz consumidor, é muito intransigente o termo, porque eu posso ter uma crise que eu chamo de crise pequena, que é com uma pessoa em específico que teve o meu produto ou serviço e teve um problema com ele. Então o produto veio estragado, o serviço não foi validado conforme o contrato, então isso é pertinente. Mas há as crises que a gente chama de crises polêmicas, né? Nós temos um exemplo clássico agora na última semana que foi do vazamento de dados do Facebook. O Facebook foi acusado de vazamento de dados por uma empresa terceirizada para ajudar nas eleições americanas, né, do Donald Trump. Então, assim, é muito difícil porque você pode fazer uma análise preditiva e mais ou menos mensurar que aquilo pode ou não ser uma crise e já trabalhar numa gestão de crise mesmo que ela não aconteça. Porque há assuntos corriqueiros, assuntos polêmicos e assuntos que você olha e fala, nós vamos colocar a cara a tapa, mas isso vai dar ruim em algum momento. Nesse caso, as ações da empresa caíram significativamente de valores, né? E o próprio Zuckerberg colocou a cara a tapa, pediu desculpas e disse que vai resolver o problema, né? E um detalhe muito curioso e muito engraçado desse pedido de desculpas, ou desse plano de pedido de desculpas do Facebook, é que o Facebook usou o jornal impresso. Então, a gente começa a analisar como uma empresa que detém a maior rede social do mundo, com os maiores usuários do mundo, usar o jornal impresso, que muitas pessoas apostam que está aí no seu fim ou quase acabando. E assim, a gente tem uma resposta muito simples para isso, credibilidade. Então, como você vai usar uma empresa muito grande, mas que está passando por uma crise de gestão de dados, então, como os dados que você tinha ou tem na rede foram vazados, tudo aquilo pode ser uma mentira. Então, você colocar a sua cara a tapa e, por exemplo, ir para um Washington Post, por exemplo, e colocar esse pedido de desculpas lá, você está usando a sua empresa e não reduzindo, mas tendo artefatos para colocar ela num patamar de credibilidade usando um canal que tem credibilidade. Agora, para a gente dar algumas dicas, até tanto para quem tem uma grande, uma pequena empresa ou que presta serviço. A primeira coisa é não negar informação para o cliente, né? Ou seja, responder sempre de alguma forma. Exato, e responder sempre de alguma forma utilizando diretrizes que a empresa já tem e não negando, ou digamos que dizer o que você não disse antes. Então, se você assumir um contrato, o ideal é que o contrato ele contenha todas as informações daquele produto ou daquele serviço para que você tenha respaldo para responder. Porque quando a gente diz resposta, não é só responder no sentido de se relacionar com a pessoa, mas você precisa dar uma justificativa para ela, caso haja algum problema. Então, se você tem um respaldo técnico disso, você consegue provar ou não que você disse aquilo. Então, no contrato, né, no termo de licença, em produtos que são softwares, geralmente que são utilizados na internet mesmo, o ideal é que haja um termo de licença, um contrato, um acordo, um tratado, o que seja. Mas algo que diga
o que você está comprando, como você deve utilizar e quais são as obrigações do consumidor e da empresa. Porque a gente pensa que só a empresa tem obrigação, digamos assim. Num produto é mais fácil, porque a empresa tem as obrigações de garantia e tudo mais. Mas em um serviço, o usuário também tem essas atribuições de tomar um cuidado com aquela ferramenta, não só a empresa. Senão pode ser processado, Senão pode ser processado. Né? Uma outra coisa interessante é, além de dar uma resposta, tentar não agredir de volta, né? Porque às vezes o consumidor pode estar errado, claro, né? E tenta fazer um super escândalo. Mas é importante ter essa consciência que não dá para responder à altura nesse caso, né? Com certeza. Dá vontade, mas não pode, dá né? Dá vontade, tem casos que dá vontade, mas além de não poder, de ser antiético e de não fazer jus à diretriz da empresa, é ideal que você não retruque, digamos assim, porque se você tem um respaldo, você pode usar uma comunicação direta, incisiva, mas educada. Porque assim, há uma máxima que muita gente fala que o consumidor sempre tem razão, e nem sempre. Porque às vezes o consumidor ele pode realmente ter feito esse barraco por uma coisa que ele achou que teria e não teve. Mas isso partiu de um pressuposto de que ele quis, ninguém disse que ele teria aquilo. E como ele não teve, ele acha que é obrigação da empresa. E por isso que nós retornamos à questão do contrato. Se for obrigação da empresa, a empresa tem que aceitar, acatar, responder e fazer o papel dela. Mas se tiver um contrato que aquilo que ele está cobrando não é justificativa da empresa, não tem motivo para a empresa ceder, digamos assim. Claro que numa gestão de crise maior, para evitar problemas e, né, para não levar isso muito adiante, você acaba soltando, mas às vezes a exceção vira regra. E quando uma exceção muito crítica vira uma regra, a empresa sai prejudicada. Porque daí está aos olhos dos outros, né? Porque está aos olhos dos outros, exatamente. E assim, qual seria uma outra dica preciosa, por exemplo, para quem está aí nas redes sociais, tem sua empresa nas redes sociais, e fala, olha, isso tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que a partir do momento que você conhece o seu público-alvo, além de saber como você fala o bem para esse público-alvo, você sabe o que você fala de mal, digamos assim, para eles, né? Então, assim, conhecer o público, geralmente quem está na internet, a não ser os e-commerces, que são, né, essas novas startups, novas empresas que estão somente na internet, geralmente a rede social ela vem como o que a gente chama de muleta para uma loja física, por exemplo, né? Então a gente tem, sei lá, uma loja de roupa que é física, instalada em horário comercial, mas que gera um relacionamento digital, respondendo inbox, mandando WhatsApp, jogando promoções no Twitter e tudo mais. Então, por ser essa muleta, você conhece o seu público. Porque se você conversa com a nome X, que vai na sua loja e compra uma calça, você sabe que ela perguntou para você no Facebook antes ou depois. Então, conhecer o público é muito importante para você ver, vale eu falar? Vale eu soltar? Eu consigo, sei lá, colocar uma informação na internet sabendo que, sei lá, 5, 6 pessoas antes tiveram outra informação e vão me cobrar disso? Então, mediar isso é muito válido. Conhecer o público-alvo. E assim, uma coisa bem interessante é que dependendo da resposta, você consegue até reverter a seu favor a situação, ou seja, a empresa consegue se sair bem. Eu já vi, por exemplo, a pessoa dizer, eu coloquei numa rede social falando que aconteceu isso, isso e isso, a empresa respondeu e ainda me deu não sei o que, quer dizer, publicou isso. A resposta da empresa, dizendo que foi bem atendido, dizendo que o problema foi resolvido, quer dizer, acaba de uma coisa ruim, acaba virando uma coisa boa, é isso? Exato, e transformar isso em coisa boa é das duas formas. A primeira é essa mesmo, que o reclamante se transforma em um advogado da marca, acaba defendendo a marca, elogiando o atendimento, que realmente foi muito bem atendido. O segundo é que se há esse respaldo que eu citei anteriormente, a empresa pode usar isso a favor dela no motivo de até mesmo chamar a pessoa na empresa. Houve um caso, há uns 6 meses na internet, em média, que uma empresa de bebidas alcoólicas fizeram um vídeo no mercado falando que haviam minhocas, pequenos folículos assim dentro da bebida. A empresa identificou essa crise, fazendo uma análise de mercado, soltou uma nota em vídeo convidando as pessoas que filmaram para conhecer o processo de produção, porque aqueles folículos eles não tinham como tirar porque era do açaí. Era uma bebida à base de açaí. Então, o restante do açaí ficava na bebida e não era minhoca, não era nada. E eles acompanharam a visita, levaram as pessoas na empresa, filmaram o processo de produção e falaram: é importante esse tipo de levantamento de dúvida para que nós possamos mostrar. Então, agora todos vocês conhecem o nosso processo. Então, isso é uma gestão de crise que foi efetiva e deu certo. E a empresa soube olhar e falar:
A gente vai agir porque a gente conhece, um, nosso público-alvo, e dois, é uma oportunidade, não é uma ameaça. E sendo oportunidade, você não pode deixar passar. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Obrigada mais uma vez pela participação, Eu que agradeço, Randy. eu que agradeço.